Filho não cabe no orçamento. Uma vez eu ouvi essa frase e eu tô aqui para mostrar para você que ela faz total sentido, mas talvez não da forma como você está imaginando. Filho não cabe no orçamento, a gente consegue entender que na realidade hoje do ano de 2025, século 21, realmente fica muito caro a gente parar para pensar em ter filho, né? Eu fiz um cálculo básico aqui, baseado na região onde eu moro, que eu posso considerar uma região de interior do Espírito Santo, né, a 50 quilômetros da capital, com 120 mil habitantes em média. E aqui eu consigo ter uma noção, e vou passar para vocês uma noção rápida. Hoje eu tenho 30 anos, tenho três filhos, né? Estamos na fase do puerpério da minha esposa com a nossa pequena de 20 dias. E se eu fosse fazer uma conta na minha realidade hoje, quanto pai de três filhos, o básico aqui, uma média de valor de escola, seria R$ 1.200, tempo, sem ser tempo integral, né? Meio período ali, uma média de R$ 1.200 uma escola para eles, uma escola particular. Então, com três filhos, a gente já tem aí R$ 3.600 de gasto, né? Se a gente fosse calcular uma média do plano de saúde também, eu vou colocar por baixo, mas no plano de saúde mais básico que tem hoje aqui, a gente conseguiria ir na faixa de R$ 200 por pessoa, então mais R$ 600, a gente teria aí em torno de 4.200, salvo engano, só entre plano de saúde e escola, né, hoje para se ter três filhos, se a gente fosse pensar dessa forma, fora lazer, fora alimentação, enfim. E, obviamente, para muitas pessoas, se a gente fosse entender hoje um casal, ambos recebendo aí um salário mínimo, como que paga mercado, como que paga um aluguel, uma prestação de uma casa, como que paga a gasolina, a prestação de um carro, mais a vida das crianças, né? Meio que impossível, a conta não fecha. E realmente porque a realidade hoje no Brasil tudo está muito caro, né? Eu acabei de voltar do mercado e aí a gente fez até uma brincadeira aqui dentro de casa para Ana Paula tentar adivinhar quanto que eu gastei no mercado. Hoje é dia 30, assim, o mês nem encerrou ainda, a gente já precisou fazer uma compra de mês e é absurdo quanto que a gente gasta logo na nossa vez, né? Logo na nossa vez de ser adulto, de ser chefe de família, tá tudo muito caro e a compra, eu vou te dizer, hoje é dia 30, eu vou te falar que não vai durar aí até o dia 10, dia 15. Enfim, então realmente sai caro, custa caro, o valor é alto, né, para se ter filho. Isso eu tô falando para vocês, século 21, como eu disse, né, ano 2025, mas eu acredito muito que em todos os anos, em todas as gerações, sempre foi mais caro, né? Quanto mais filhos, sempre mais caro. Quanto mais filhos, sempre mais caro. E refletindo um pouquinho sobre esse assunto, pensando aqui, existiu uma época de séculos passados, não tão distantes até, de que as famílias gostavam de ter, né, e desejavam ter muitos filhos porque elas tinham terras para cuidar. E para cuidar dessas terras, se tinha mais filhos, para que esses filhos pudessem cuidar da terra. Mas pense bem, até o filho chegar na idade de poder contribuir com os pais cuidando da terra, eles geraram gastos dentro de casa, concorda comigo? Então, tiveram gastos. Teve que aumentar a cama, teve que aumentar colchão, talvez roupa de cama, travesseiro, a alimentação, às vezes um remédio, enfim. Então, em todas as gerações, sempre ter mais filhos gerou-se mais gastos. Só que aí o que eu quero te falar é o seguinte, na minha visão, essa informação de que filho não cabe no orçamento, eu nem sei quem falou essa frase, mas ela ficou gravada para mim, e realmente eu te digo, filho não cabe no orçamento. Mas não é nesse sentido que você está imaginando, de que, nossa, tudo é muito caro. Mas eu queria trazer a minha visão, respeito, obviamente, a tua visão, caso você não concorde. Na minha visão, essa frase, filho não cabe no orçamento, eu concordo com ela, só que no sentido oposto. Em qual sentido que eu trago ela? Que filho a gente não pode colocar no orçamento, né? Filhos são bênçãos e não entra aqui nem no mérito religioso, tá bom? Então, filhos são bênçãos e só quem é pai e quem é pai, quem é mãe e quem é pai de verdade, que vivencia essa realidade, que consegue entender, que consegue ter a dimensão, é aquela velha história, todo mundo antes de eu ser pai falava assim pra mim, Vitor, você só vai entender essa realidade depois que você for pai. Então, realmente, a gente só entende o que é ser pai, o que é ser mãe, sendo pai, sendo mãe pela primeira vez. E a gente também não pode se basear nas realidades ruins, né? Nas realidades de pessoas que não tiveram
um bom relacionamento com o pai, não tiveram um pai ou uma mãe presente, nem tiveram um pai e mãe. A gente não pode se basear nessas exceções, que realmente foram exceções. A gente tem que se basear nas pessoas que realmente entenderam a função de um pai, entenderam a função de uma mãe e se dedicam em prol disso. Né? Então, eu até fiz uma relação aqui, refletindo sobre esse assunto, sobre tempo presente e melhores presentes. Né? Então, se a gente está falando sobre orçamento e eu estou te dizendo que ter filhos, para mim, na minha visão, não cabe no orçamento, é por conta dessa equação. Então eu preciso decidir se eu quero dar os melhores presentes para os meus filhos ou se eu quero tempo presente com eles. Mas como assim melhores presentes? Aí eu poderia englobar aqui todas as situações, como eu falei aí, o melhor plano de saúde, que é uma questão, obviamente, lícita, é uma questão de necessidade hoje no Brasil, visto que a nossa saúde a gente sabe que não é das melhores, baseada no SUS, né? Então, as melhores escolas, os melhores passeios, as melhores viagens, a melhor alimentação, os melhores fast foods, sabe? Então, eu quero dar esses melhores presentes, mêsversário, aniversário, festinha de aniversário para todo mundo, sabe? Todas essas questões a gente poderia englobar nessa equação como os melhores presentes, ou se eu quero tempo presente. E por que essa equação, para mim, estou dando a minha opinião aqui, por que ela faz total sentido? Por quê? Existe uma pesquisa que comprova que a influência dos pais na vida dos filhos, ela se dá até os 12 anos de idade. Né? Piangers, que fala muito sobre paternidade, ele fala que você tem 12 verões com o seu filho, você sendo a maior referência para ele. Depois, as referências passam a mudar, deixam de ser os pais. Né? Então, o tempo presente com teus filhos, principalmente nessa fase da infância, juventude, o iniciozinho da adolescência ali, ele vai fazer na totalidade, vai ter a influência na totalidade da pessoa que seu filho vai ser. Porque ele vai ter a referência do pai perto, referência da mãe perto. Né? Então, e como nós, seres humanos, somos seres imitadores de hábitos, imitadores de costumes, os meus filhos, eu acredito nisso, que eles vão repetir os meus hábitos, vão repetir os meus costumes, se eu estiver perto para influenciá-los. Agora, se eu optar e me decidir por querer entregar os melhores presentes para os meus filhos, eu não tenho berço de ouro, eu não tenho uma herança milionária que eu posso ficar em casa com eles, auxiliando na criação deles e conseguir entregar os melhores presentes. Então eu teria que sair para trabalhar com muita intensidade, vamos dizer assim, e se você busca um trabalho em excesso, você gera um desequilíbrio numa área, né? E você gera um desequilíbrio na outra área. Então, o excesso aqui e a falta aqui. E aí, para você entregar esses melhores presentes, obviamente, você precisaria se esforçar demais em uma área e, obviamente, ficaria faltando em outra área. E isso, eu estou colocando aqui a minha opinião, mas quantas são as pessoas que a gente já ouviu, quantas são as histórias que a gente já ouviu falar, a gente já vivenciou, às vezes, num amigo, numa pessoa próxima de você, que tem uma realidade como essa de que um pai, a pessoa tinha tudo, né? Era uma criança que tinha tudo, o pai dava tudo, o pai dava todos os brinquedos, os melhores brinquedos, estudava na melhor escola e tal, e aí quando a criança cresceu, ela se tornou uma criança rebelde, né? Ou enfim, vai saber o que aconteceu no futuro dessa criança, mas a criança sentiu a ausência dos pais e por essa ausência gerou um desequilíbrio na vida dela em outra situação, uma depressão, enfim, tem vários casos, eu poderia citar aqui, mas não quero expor, né? Enfim, então a minha opinião é essa, o filho realmente ele não cabe no orçamento pelo simples fato de que ele não entra no orçamento. Então eu, Vitor, aos meus 30 anos, tenho os meus 3 filhos e hoje a gente tem uma realidade de vida, né? Vocês estão vendo um pouquinho a rotina ali atrás, a Ana Paula está com as 2 crianças, ó, a Guidinha ali no canto, Clarice está no carrinho, Kiara está na escola, daqui a pouco eu vou buscá-la. E hoje a gente tem essa realidade de vida com um certo conforto, a gente não tem luxo, mas a gente tem um certo conforto, graças a Deus, com o trabalho que a gente tem atualmente. Então a gente tem muito em mente de que se daqui a um tempo a gente precisar diminuir algum conforto que a gente tenha, descer algum degrau, a gente desce algum degrau para que a gente consiga entregar para eles o melhor que eles precisam, que é a nossa presença de qualidade, né? Ah, Vitor, mas aí você está falando que
somente a presença resolve, você não vai nem colocar os filhos na escola. Não, mas eu não estou transferindo a responsabilidade para a escola de formar os meus filhos. Daqui a um tempo eu vou gravar um outro vídeo que eu acho que pelo menos para mim, vai fazer muito sentido, que é um vídeo sobre um filósofo, né, brasileiro, um professor, que ele fala muito sobre o tempero, sabe? E quando ele fala do tempero, ele usa um exemplo de um maracujá. Ele fala, se você, imagina que isso aqui é um maracujá, né? Isso aqui é você. Se você fica dentro do maracujá ali durante horas, quando eu tirar você daqui de dentro, você vai ter sabor de maracujá, né? Então, se você deixa a tua criança dentro da escola durante 12 horas por dia, durante 10 horas por dia, quando ela sai da escola, ela tem o tempero da escola. Ela não tem o tempero dos pais, né? Então eu vou gravar um vídeo falando sobre isso em algum momento, obviamente, se fizer sentido também para vocês, mas eu acredito nisso. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Os meus filhos não entram no meu orçamento, eu não tenho uma planilha de gastos para os meus filhos e uma planilha que vai falar, agora no meu orçamento eu posso ter outro filho ou não. Então, para mim não faz sentido dessa forma você controlar os gastos para saber se você pode ter mais um filho ou não. Assim como eu conheço, tenho vários amigos, respeito a opinião deles, mas não é a minha visão de que tem um filho só. Eu falo, e aí? E o irmãozinho, às vezes a gente chega nessa conversa sem ser incoerente, né? E aí as pessoas falam, eu só quero esse, não quero mais não, filho é muito caro, filho é muito gasto. Cara, e realmente como eu falei, não é fácil, mas também na minha visão se eu tenho mais um filho e eu preciso entregar algo a mais para ele, eu só peço a Deus saúde para que eu possa trabalhar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, para que eu consiga entregar essa necessidade que meu filho está precisando. Você entendeu? É fralda que ele está precisando, eu vou trabalhar, peço a Deus saúde, sabedoria para que eu trabalhe e consiga comprar fralda. É comida, peço a Deus saúde, sabedoria, vou me dedicar ao máximo para que eu consiga trazer para dentro de casa o que meu filho está precisando, entendeu? Então, entra nessa equação, as duas equações que eu acredito, que é o tempo presente e os melhores presentes, e entra a equação daquilo que você acha que o teu filho precisa, daquilo que ele realmente precisa, sabe? Então tem muitas pessoas aí que acham que o filho precisa da escola particular, da melhor escola, que precisa ser tempo integral, que precisa do Hot Wheels, que precisa da boneca não sei o que precisa da viagem e tal. A pessoa acha que ele precisa disso, quando na verdade ele só precisaria ter o ensino dentro de casa, ter o pai ou a mãe ajudando ali, ensinando o alfabeto, ensinando ele a escrever o seu nome, igual Kiara tem 4 anos, entrou na escola esse ano, mas ela já entrou na escola sabendo escrever o nome dela, porque a Ana Paula dedicou tempo para ensinar ela foi alfabetizada dentro de casa, ela não foi alfabetizada na escola. O que é isso? É tempo dedicado, tempo de qualidade dedicado, você entendeu? Então, e aí depende de você, depende daquilo que você está pensando. Se você já é pai, eu acredito que dá para rever ainda as coisas. Se você ainda não é pai, pensa em ser pai. Eu espero muito que você tenha essa mentalidade de tempere você e os seus filhos, né? Que os seus filhos tenham o seu cheiro, que os seus filhos tenham os seus jeitos, que os seus filhos tenham as suas manias, né? Depois, mais velhos, eles vão desenvolver as manias, os jeitos dele, mas que os seus filhos tenham o tempero dos pais e não o tempero da babá e não o tempero da escola, tá bom? Então, finalizo dizendo isso. Filhos não cabem no orçamento, porque eles não entram no meu orçamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aí para mim, para eu saber, e através desse comentário eu vou saber que vocês querem que eu grave outros vídeos falando um pouquinho mais da minha opinião, a minha vivência. Deixa aí que tem que buscar a Kiara na escola. Valeu!